Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o anti-inflamatório mais vendido no Brasil, o famoso diclofenaco. Vamos falar para que ele serve, como ele é utilizado, tudo desde a sua absorção até a sua eliminação. Como é que ele age no organismo e principalmente, será que ele realmente faz mal para o coração? Então se você quer saber tudo sobre o diclofenaco, fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Com certeza você já tomou um diclofenaco. Quem aí já fez uso desse anti-inflamatório? Deixa aqui nos comentários. O diclofenaco é de longe o anti-inflamatório mais vendido no Brasil. Mas para que serve o diclofenaco? O diclofenaco é um medicamento da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Ele é usado para aliviar a dor e a inflamação aí em diversas condições, desde inflamações de uma artrite reumatoide, para espondilite anquilosante, para gota, para dores musculares, dores nas articulações, dor de cabeça, enxaqueca, para aliviar a dor após uma cirurgia, para alívio de dor menstrual, ou seja, para tudo que está relacionado ao alívio da dor e melhora de uma inflamação. O diclofenaco é um medicamento que age inibindo a enzima ciclooxigenase, responsável pela produção de prostaglandinas, substâncias que causam inflamação, dor e febre no organismo. Tem duas isoformas da COX, a COX-1 e a COX-2. A COX-1 é responsável pela produção de prostaglandinas, que desempenham funções fisiológicas importantes no organismo, como, por exemplo, a proteção da mucosa gástrica, o controle do fluxo sanguíneo renal, a agregação plaquetária. Já a COX-2 é produzida durante processos inflamatórios e é responsável pela produção de prostaglandinas que causam a dor, a inflamação e a febre. O diclofenaco é um inibidor não seletivo da COX, o que significa que ele inibe tanto a COX-1 como a COX-2. Sendo assim, ele pode levar a efeitos colaterais, como irritação gástrica, úlcera, até sangramentos intestinais, especialmente quando utilizado em doses elevadas e em tratamentos prolongados. Falando agora do diclofenaco comprimido, que a gente sabe que o diclofenaco ele tem na forma de gel, tem também na forma endovenosa, mas hoje a gente vai se atentar aqui à forma mais vendida, que é comprimido, por boca. O diclofenaco comprimido é absorvido então pelo trato gastrointestinal. O processo de absorção ele já começa no estômago, onde os comprimidos eles se desintegram em pequenos pedaços e se misturam ali com os fluidos gástricos. Em seguida, o diclofenaco é liberado e passa para o intestino delgado, onde é absorvido pelas células ali do epitélio intestinal e entra finalmente na corrente sanguínea. A absorção do diclofenaco é influenciada pela presença de alimentos no estômago, que podem retardar então a absorção e reduzir a biodisponibilidade do medicamento. Além disso, a absorção do diclofenaco é afetada pelo pH gástrico. O diclofenaco é uma substância ácida. Em condições normais, então ele é bem mais absorvido em um ambiente mais ácido. Portanto, o uso de antiácido, por exemplo, pode reduzir a absorção do diclofenaco. Esse medicamento, então, começa a agir dentro de cerca de 30 a 60 minutos após a administração oral. E como o diclofenaco ele é metabolizado? O diclofenaco é metabolizado principalmente no fígado, onde sofre uma biotransformação ali por meio de enzimas hepáticas. Durante esse processo, o diclofenaco é convertido em vários metabólitos que são geralmente inativos e são finalmente ali excretados pelos rins. No geral, a dose máxima do diclofenaco por via oral para adulto é 150 mg por dia, dividida em 3 doses, então de 8 em 8 horas. No entanto, essa dose máxima ela pode ser menor em paciente idoso ou com comprometimento hepático ou renal, ou em pacientes com maior risco ali de ter os temidos efeitos colaterais. E falando em efeitos colaterais, quais são os principais efeitos ruins ali do diclofenaco? Mas antes, você já está inscrito no canal?
Você já clicou no sininho aqui para receber todas as notificações? Pessoal, são 2 vídeos por semana, assuntos relacionados ao coração, assuntos relacionados à nossa saúde. Acho que é o assunto mais interessante aí do YouTube, hein? Se você acha algum outro assunto mais interessante, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, tá? Meu Instagram é o dr.iano. Tá cheio de perfil falso aí, o pessoal até me acusando que eu tô mandando mensagem de outros perfis. Pessoal, meu único perfil é o dr.iano, aquele com selo de verificação. Qualquer outro você denuncia, tá? Mas voltando, quais são os efeitos colaterais mais comuns? E não são poucos, hein? Então fique esperto para você aí que adora o diclofenaco. O diclofenaco, como qualquer outro medicamento, pode sim causar efeitos colaterais, especialmente quando ele é utilizado em doses elevadas e por períodos prolongados, né? Vou deixar os problemas cardíacos para o fim. Então fica comigo até o final para você ter todas as informações. Mas problema número 1 são os problemas gastrointestinais. Então, como eu disse, o diclofenaco ele pode causar irritação, inflamação do revestimento do estômago, do intestino, levar a dor abdominal, náusea, vômito, diarreia. Em casos mais graves pode ocorrer hemorragia intestinal, úlcera, até perfurações intestinais. Pode também dar problemas renais, o diclofenaco pode afetar a função renal, especialmente em pacientes que já têm ali um comprometimento renal pré-existente. O uso prolongado do medicamento pode levar à insuficiência renal aguda também, né? Pode dar retenção de líquido, pode ocorrer aumento da pressão arterial, pode levar a problemas hepáticos, embora seja mais raro, né? O uso abusivo do diclofenaco também pode levar a danos hepáticos ali, hepatite, icterícia. E agora vamos falar sobre o quarto e mais importante problema, são os problemas cardiovasculares. O diclofenaco ele aumenta o risco de problemas cardíacos, especialmente, mais uma vez, quando usado em doses elevadas e por períodos prolongados. O mecanismo pelo qual o diclofenaco afeta o coração ainda não é completamente compreendido, mas acredita-se que esteja relacionada à inibição da COX-2, que desempenha um papel importante na produção das prostaglandinas, que são vasodilatadoras e protetoras do endotélio vascular. Pesquisas mostram que o uso do diclofenaco ele pode aumentar então o risco de eventos cardiovasculares, como infarto, derrame, insuficiência cardíaca. E esse risco é maior em pacientes com histórico de doença cardiovascular, paciente hipertenso, dislipidêmicos, tabagistas. Teve um estudo publicado em 2018 que apontou que o diclofenaco aumenta em 50% o risco de eventos cardiovasculares em comparação ao uso do placebo. Isso mesmo, pessoal, aumento de 50% do risco cardiovascular. É muita coisa. Outro estudo de 2016 mostrou que o diclofenaco em pacientes com insuficiência cardíaca aumentou o risco de hospitalização por nova insuficiência cardíaca descompensada em 90%, pessoal. Quando comparado quem não fazia uso do diclofenaco. Isso porque o uso prolongado em altas doses pode levar a retenção de líquido, aumento da pressão arterial, o que pode sobrecarregar o coração e aumentar o risco de insuficiência cardíaca. E por que o diclofenaco ele aumenta a pressão? Essa inibição da produção das prostaglandinas pelo diclofenaco pode interferir com a regulação da pressão arterial pelo corpo, levando a um aumento da pressão arterial. Além disso, o diclofenaco pode causar, mais uma vez, retenção de líquido, o que também pode contribuir para o aumento da pressão. Esse medicamento ainda pode interagir com medicamentos para pressão, interferir com a ação desses medicamentos, deixando eles menos eficazes no controle da pressão arterial. Ainda mais, o diclofenaco pode ainda causar vasoconstricção das artérias renais. Essa vasoconstricção leva a uma redução da função renal e um aumento da pressão arterial. Você viu aí então quanto mal esse diclofenaco pode causar quando ele é mal indicado, quando ele é prescrito incorretamente. Ele pode sim ajudar e muito no tratamento de muitos casos de dor, muitos casos de inflamação,
Porém, seu uso deve acontecer somente com prescrição médica. Seu uso indevido pode levar a problemas graves aí que você viu, desde problema nos rins, no fígado, mas também no coração, nos seus vasos, no seu cérebro. Então a mensagem que fica é: siga sempre as orientações do teu médico. Nunca tome nenhum medicamento por conta própria. Fala sempre com o teu médico. Falando em seu médico, sabia que a Clínica Iana agora está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Sorocaba, Jundiaí, Limeira, você pode se consultar com a gente via presencial aqui em Indaiatuba. E a gente faz consulta para todo o Brasil via telemedicina. Se você gostou do vídeo, não deixa de compartilhar. Compartilha no seu Instagram, compartilha nos seus amigos de WhatsApp, né? Vamos ajudar a salvar o mundo, pessoal. A minha ideia aqui é sempre salvar o mundo e eu quero saber, você vem comigo ou você não vem? Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.